Nesse vídeo eu vou mostrar então a minha resolução do problema 11. O enunciado é: um cubo de aresta A é cortado por 8 planos de tal maneira que é obtida uma nova forma espacial cujas faces são 6 octógonos regulares congruentes e 8 triângulos equiláteros congruentes. Qual é o volume da nova forma espacial obtida? Apresente uma possibilidade de planificação para a forma espacial obtida. Bom, para começar então, eu vou realizar a construção da planificação. Então, para isso, eu vou clicar aqui na ferramenta ponto e vou construir um ponto aqui, no cruzamento do eixo X com o eixo Y. E vou construir um ponto que dependa somente do eixo X. Arrasto esse ponto um pouco para cá e vou construir aqui um polígono regular de 8 lados. Então, clico aqui em A e clico em B e digito aqui 8. Ok, pronto, está construído aqui o meu octógono. Aqui na minha janela de álgebra, eu vou pedir para exibir os meus objetos agrupados por tipo de objeto e fica mais fácil de lidar com esses objetos. Clico aqui na palavra segmento e peço para que exiba o rótulo de todos eles. Isso vai me ajudar no restante da minha construção. Clico em mover janela e oculto os eixos aqui porque eles não são mais necessários, ok? Vou diminuir aqui um pouco o zoom e agora eu vou clicar aqui em exibir janela de visualização 3D. Então aqui está exibida a visualização 3D. E agora eu não vou precisar dos eixos, então vou ocultar aqui os eixos. Bom, a mesma forma que está lá é a forma que está aqui, né? E agora então eu vou obter, aqui na janela de visualização, eu vou construir um controle deslizante que vai ser a medida de um ângulo. Então vai ser um ângulo que vai ter mínimo 0 e vai ter um máximo 90 graus. E vai crescer de 1 porque eu quero que ele cresça desse modo que já é o suficiente. Ok, está aqui o meu ângulo, vou clicar aqui no botão direito e vou acessar propriedades. Acessando propriedade, vou modificar a cor aqui para vermelho e pronto, para poder somente diferenciar aqui para ficar mais visível. Ok? Agora então o que eu vou obter? Eu vou obter as outras faces octagonais da minha nova forma, né? Girando o polígono 1 em torno dos seus lados. Bom, então como que eu faço para obter um polígono 2? O polígono 2 vai ser então o quê? Um girar quem? O polígono 1, e agora eu vou dizer qual é o ângulo que vai girar, e vai ser π menos o meu ângulo alfa, que é do meu controle deslizante, certo? E em torno de f. Eu vou teclar Enter aqui, ó, e a gente observa o que com isso? Que eu obtive exatamente o que eu precisava, ó. Eu vou até exibir novamente os eixos aqui, porque vai ficar mais fácil de ver com os eixos, ó. Tem uma referência, né, ó. Então eu girei 90 graus. Ok? E com isso eu obtive o polígono 2. Agora eu vou obter o polígono 3. E aí vai ser a mesma coisa. Polígono 3 é igual a girar o polígono 1, né? π menos alfa. E agora em torno de quem? De J, que é o segmento que está do outro lado aqui. Teclo Enter, ó, e ESC, e eu tenho o seguinte, ó, já está funcionando. Perfeito? Está aqui acontecendo a coisa. Agora eu tenho que obter um polígono para cá e um polígono para cá. Vou obter então o polígono 4. Então, eu vou até recuperar aqui o comando, ó. Vou digitar aqui, ó, polígono 4, seu giro de um polígono 1. Opa, giro de um polígono 1. E aqui vai ser então π menos alfa também em torno de H. Ó, então tá lá, certo? Vou até copiar agora, para não ter que recuperar. Lá, Ctrl V, né, para colar, e aí vai ser um polígono 1 em torno do lado L minúsculo, o giro lá, ó, perfeito, ó. Então todos eles foram π menos alfa e eu consigo controlar o giro aqui, ó, e fechar a minha forma ali, ó, ok. Então, ó, tá funcionando, só agora falta a face de cima. Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou recuperar esse comando, certo? Fecha. Vou obter um ponto F, imagem do ponto F, um F', né? Para um mesmo giro que eu obtive o polígono 2 aqui, para construir um vetor com ele. Então eu vou lá e faço o seguinte, ó, girar não mais um polígono 1, mas girar um ponto F. E obtenho aquele ponto F' lá. Teclo Enter. E agora, usando a ferramenta vetor, eu construo um vetor U que sai daqui e para cá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou construir agora o polígono 6, né? O polígono 6, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser um giro, né? Um girar quem?
o polígono 1, certo? Só que ele vai ser um π menos 2 alfas. Mas por que todos foram alfa? Esse aqui é π menos 2 alfa. Porque ele gira o dobro dos outros. Você vai perceber isso em torno do segmento F. E depois de fazer esse giro, eu vou transladar, né? Eu vou transladar isso aqui que foi girado pelo vetor U. Então eu vou dar um Ctrl X e escrevo aqui transladar qual objeto? Aquele que eu construí, alinho os dois comandos e coloco o vetor U aqui. Olha que legal então, né? Então eu faço um movimento combinado, giro e translado. Teclo Enter e agora vamos perceber por que este aqui gira 2 alfas. Ó, ele está aqui na mesma posição que os demais. À medida que eu aumento, olha o que acontece. Ele tem que girar 2 alfas. Por isso então que ele é aquela medida lá, então π menos 2 alfa. Pronto, então as faces octagonais estão todas construídas aqui. Agora eu vou construir as faces triangulares. Mas para construir as faces triangulares, eu já fiz o cálculo aqui do ângulo que elas devem girar, que não é 90. Elas vão girar um ângulo, né, da parte plana aqui até atingir isso aqui. Então eu fiz um cálculo deste ângulo e anotei aqui que eu vou dar um Ctrl C aqui, né? Estou copiando e vou colar aqui na entrada. Este ângulo aqui, alfa dividido por 90 graus, para que fique parametrizado a partir do alfa, e ele é arcosseno de raiz quadrada de 6 sobre 3. Ao teclar Enter aqui, construir um ângulo beta aqui, ó. Olha, quando o alfa for 90, ele mede 54,74. Aí, à medida que eu diminuo o alfa até zero, ele vai chegar até zero, certo? Esse é o ângulo da face triangular. Agora, então, eu tenho que construir essa face triangular. Bom, então, como que eu vou construir essa face triangular? Eu vou ter que clicar na minha ferramenta polígono regular aqui e construir um polígono que vai de A até M e tem 3 lados, certo? Eu só vou fazer aqui para poder me ajudar a pensar, porque eu vou ter que destruir esse polígono aqui, ó, certo? Então, eu construí esse polígono e ele vai ter que girar um ângulo beta. Então, o que eu vou fazer? Eu dou 2 cliques aqui nele, obtenho o comando que constrói e dou um Ctrl Z para desfazer aquela construção. Bom, esse polígono vai ser girado em torno do lado M aqui, um ângulo beta. Então, vamos lá. Você vê aqui, ó, girar aquele objeto, um ângulo beta, mas vai ter que ser menos beta. Por que menos beta? Para girar para o sentido que eu quero. Menos beta em torno do segmento M. Bom, tá lá. Então, já obtive um triângulo aqui, mas eu quero obter esse e esse. Bom, então eu vou recortar esse comando e deixar na memória aqui provisória. O que eu vou fazer? Eu vou construir o centro de gravidade do polígono 1, para obter o centro dele. Vai obter um ponto I ali, certo? O que eu vou fazer com isso então agora? Eu vou girar o meu polígono, aquilo que eu acabei de copiar na memória do computador, eu vou girar em torno desse ponto I. Bom, então como vai ser isso? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, girar um objeto que é aquilo que eu copiei em torno de um ponto I, né? Um certo ângulo. Qual ângulo? Eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes π, que é 360 graus, vou dividir por 8, certo? E em torno do ângulo I. Ó, só que ele caiu, olha onde cai esse giro aqui, ó. Né? Então eu vou ter que mexer um pouco nisso. Vou copiar tudo isso daqui e vou utilizar um comando sequência. Ó, comando sequência, a expressão, aquele comando que eu copiei, a variável aí, o valor inicial é quanto? 0. 0, o valor final é quanto? 7 e o incremento é 2. Bom, então aqui vai ter que ter um cara multiplicando isso aqui, que é a variável I vezes, olha lá o que aconteceu, apareceram lá os meus triângulos. Então eu teclo Enter e eu tenho lá a construção que eu queria. Vamos verificar se funciona adequadamente, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em polígono, vou acessar propriedades. Aqui em propriedades eu vou no estilo e vou diminuir a espessura aqui para mais fino.
Eu só vou testar aqui se ficou bom. Acho que ficou bom. Agora eu venho aqui, ó, e vou copiar o estilo visual dessa face para essa lista, ok? E vou agora tirar os eixos, porque os eixos não me ajudam mais. Vou também, inclusive, ocultar o vetor U, certo? Perfeito. Não, o vetor U eu vou deixar porque eu vou utilizá-lo ainda. Agora o que eu vou fazer? Se eu fizer isso daqui, ó o que acontece? Os triângulos, o ângulo que eu calculei lá à mão, nos meus registros aqui, para poder obter, dá certinho o fechamento lá, junto com as faces octagonais que giram 90 graus. Então eu calculei o ângulo que eles giram em função daquele ângulo de 90 graus, que é o ângulo que aqui aparece, certo? Esse ângulo aqui é calculado em função do ângulo de 90 graus, né? E ele leva em conta as medidas daquelas pequenas arestas aqui, dessas piramidezinhas que vão ter aqui, desses tetraedros que vão ter aqui, certo? Esse foi o cálculo que eu realizei, perfeito? Agora então eu vou abrir aqui a minha construção e eu tenho que, vou deixar até um pouco mais assim, semi-fechado, né? Ou semi-aberto, para poder pensar o seguinte: eu vou dar 2 cliques, tecla um Ctrl A aqui e Ctrl C, copiei tudo. Venho aqui na entrada e dou um Ctrl V. Eu vou obter uma forma semelhante, só que eu vou tirar o beta. Vou deixar o beta positivo, vai girar para baixo. Porque agora eu quero fazer isso aqui, isso que virou para baixo aqui, ser adjacente à face 6. Se eu não fizer isso, daria a angulação errada lá na hora de fechar. Então eu vou teclar Enter, construir uma lista 2 aqui. Essa aqui é somente uma lista auxiliar, ok? Essa lista auxiliar que eu ocultei, né, ela vai ter que fazer o mesmo movimento que o polígono 6 aqui. Então eu dou 2 cliques no polígono 6, copio o comando que faz o polígono 6 existir aqui, venho na entrada e colo. E ao invés de objeto ser o polígono 1, não será o polígono 1, será o quê? O L2. Olha onde aparece lá, ó. Teclo Enter, e aí, ó, eu tenho aqui então o meu objeto, eu copio o estilo visual daqui para cá, e agora eu posso ocultar os pontos, né? Menos o ponto A e B, eu posso ocultar esses pontos, posso ocultar o vetor, né? E aí, olha o que acontece, eu tenho fechando exatamente como eu precisava, a forma como eu queria, ó, a planificação. Então, com isso, eu obtive a planificação como pede o enunciado. Bom, o que eu quero? Eu vou clicar em polígono aqui, tirar o polígono 1 e vou acessar propriedades. Eu vou aqui na aba avançado solicitar que esses polígonos só sejam exibidos em janela de visualização 3D. Assim como eu quero a lista 1 e a lista 3 somente na 3D, só desmarcar a janela 1 aqui. Já os pontos A e B, eu não quero eles na 3D, eu quero só na janela de visualização. E aí está, ó. Então eu tenho esses pontos aí. No segmento aqui que estão exibindo ainda os seus rótulos, eu vou pedir para exibir rótulo, e aí eles ocultam todos os rótulos. Olha o que acontece então. Os polígonos estão exibindo rótulos ainda. Então, clico no botão direito e vou lá para exibir rótulo e oculto os rótulos. Pronto, a minha planificação está construída e retrata exatamente aquilo que eu precisava que ela retratasse. Perfeito? Então, eu vou agora aqui, eu não salvei nada até agora, eu tentei medo de travar isso, né? Mas tudo bem, eu vou lá em exibir e janela CAS, exibiu aqui. Então, agora já estou usando de álgebra de visualização 3D, agora eu vou usar a CAS. Bom, vou calcular então aqui o volume de um cubo, que é a aresta A elevado ao cubo. Esse é o volume do cubo. Qual é o volume das 8 piramidezinhas que estão aqui? Vou calcular o volume apenas de uma delas, né? Então vou calcular volume de pirâmide, 2 pontos igual, e vou escrever aqui o seguinte, ó. O volume de pirâmide sempre é 1/3, né? 1/3 vezes o quê? Área da base, A dividido por 3, que é um lado, vezes A dividido por 3, que é o outro lado, certo? A da base e ainda vezes meio, porque triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, tá? Esse é um terço aqui do volume da pirâmide. Então, lado da base, outro lado da base, dividido por 2. E ainda vezes a altura, que também é A dividido por 3, certo? Então, esse aqui vai ser o volume dessas pirâmides. Então, teclo Enter e aí está. Bom, então qual é o volume final que eu quero? Volume, underline, final, 2 pontos igual, é o volume do cubo menos
8 pirâmides. Então, 8 vezes o volume das pirâmides. Teclo Enter e aí está. O volume final é 77/81A ao cubo. Além do vídeo, aqui abaixo você consegue enxergar também os passo a passo escritos que pode ajudar na compreensão também do que eu fiz até aqui. Ok? Essa é a minha resolução da questão 11.